Ai, meu Deus, como eu sou burra! Vocês não estão entendendo o que eu tive que pesquisar para entender realmente A Morte em Veneza e Tônio Krieger. Depois da vinheta, a gente conversa. É o seguinte, gente. Comecei a ler A Morte em Veneza e Tônio Krieger e era para ser uma discussão, uma leitura coletiva com outras pessoas e eu não pude participar dessa leitura coletiva e, enfim, acabou ficando para trás. E eu achei, quando eu li os dois livros, eu achei ok, mas não achei que justificasse algo que elevasse Thomas Mann ao nível de Nobel de literatura, enfim. Claro, a burra aqui não estava entendendo lufas. Agora que eu pesquisei e entendi, vamos sentar. Vamos falar primeiro de A Morte em Veneza e é possível que faça outro vídeo para falar sobre Tônio Krieger. Em primeiro lugar, é preciso entender que existe uma leitura que a gente pode fazer, que é uma leitura rasa, que é uma leitura da historinha ali como ela parece, que não tem grandes acontecimentos. E existe uma outra leitura mais filosófica importante. E a gente pode falar sobre várias questões. A gente não, porque eu não domino. Então, deixo para você descobrir outras questões. Mas, o que eu quero dizer com isso? Pelo que eu pesquisei, Thomas Mann, ele usava um jogo de palavras em alemão que continha uma fina ironia. E lendo em português, não nos parece isso. Neste texto, A Morte em Veneza, existe uma intertextualidade. Ele faz cruzamentos com Fedro de Platão, com Nietzsche, com outras questões filosóficas que eu não domino. Realmente, Nietzsche e o Sexo dos Anjos, para mim, são a mesma coisa. Eu não domino Nietzsche, eu não conheço Nietzsche, eu desconheço qualquer coisa nesse sentido. Então, não posso comentar a respeito disso. O que eu posso comentar é que A Morte em Veneza já tem o seu plot twist desvendado. Vai haver uma morte em Veneza, né? O que a gente não desvenda quando a gente lê de forma rasa é que existem sinais da presença da morte durante a leitura do livro. Eu vou te contar um pouquinho da história e é possível que eu dei spoiler sobre o livro, então fique atento a partir de agora, tá bem? Bom, A Morte em Veneza, eu li em primeiro lugar que, assim, ele começa o livro, é um escritor, Eichenbach, se eu não me engano, já famoso em Munique, já um importante escritor alemão, muito meticuloso, que busca a palavra perfeita para botar nos seus escritos e criar um texto perfeito, belo. Acontece que um dia ele está passeando pela cidade, ele passa na frente de um cemitério e ele para examinar aquele cemitério e tem estátuas, tem obras de arte no cemitério e dentro deste cemitério existe um homem estranhíssimo, um homem meio cadavérico, um homem que ele reputa que é estrangeiro e que é diferentão. E este é o primeiro sinal de uma morte iminente, porque este homem nada mais é do que uma visão da morte. E a gente não entende, eu não entendi como uma caveira, eu entendi como um homem estranho que ia ter algum sentido no livro, né? Então, este é o primeiro prenúncio da morte. Eichenbach vai para casa, tem um sonho, e nesse sonho ele é uma coisa meio de orgias, algo estranhíssimo. Ele se espanta com aquilo, ele resolve que vai viajar, que tem que sair daquela cidade, buscar a sua inspiração em outro lugar, descansar um pouco e trabalhar em outro lugar. Então ele viaja, ele pega um navio, vai para algum lugar, e neste lugar que ele se encontra, ele não fica feliz até que resolve ir para Veneza. O segundo prenúncio de morte, ou de algo muito estranho, é que
neste navio que ele pega, no qual ele passa muito tempo, né, viajando, existe um grupo de rapazes e com o grupo de rapazes existe um homem mais velho e que ele entende que está querendo se passar por mais jovem. Ele entende que o homem usa maquiagem, eu não me lembro, eu acho que peruca também, se eu não me engano, mas ele quer parecer ter a idade daquele grupo de rapazes. E a burra aqui não entendeu que isso era um prenúncio de morte. Eu tive que buscar em algum lugar isso. Por que é um prenúncio de morte? Porque no final do livro, Eichenbach vai também se, entre aspas, travestir de jovem. Ele vai querer se tornar uma pessoa com um viço na pele, alguma coisa nesse sentido. E quando eu li, eu interpretei que isso tinha a ver com o fato dele estar apaixonado por um menino muito jovem. Então, que ele quisesse remoçar para este menino. Mas, pelo jeito, não era só esta interpretação rasa que eu fiz. Ok, isso é o segundo prenúncio de morte. Daí ele está indo para Veneza, resolve que Veneza é o lugar ideal para ele passar um período de descanso e ter inspiração para depois escrever. E em Veneza, o que acontece? Ele, do navio, do porto lá, ele pega uma gôndola para se dirigir ao hotel que ele queria, e o gondoleiro é um louco, é uma pessoa muito estranha. É um personagem com que a gente fica com uma pulga atrás também. Aliás, essa é uma questão importante. Esses prenúncios de morte que vão aparecendo, eu não interpretei como prenúncios de morte, embora tenha ficado com o pé atrás com relação a esses personagens. Achei os personagens deslocados dessa história no sentido de o que eles estão querendo dizer, né? Sim, tinha uma mensagem subliminar que eu não entendi. Esse barqueiro também, imagine o seguinte, Thomas Mann descreve a gôndola em que esse escritor, o Eichenbach, se encontra. Essa gôndola é preta com detalhes que parecem um caixão. Eu não entendi isso. O barqueiro, ele tem uma atitude ríspida com o seu cliente. Quem conhece Veneza sabe que os barqueiros são gentis, querem agradar o turista, porque afinal Veneza vive de turismo, né? E a gente acha estranha aquela atitude e ele não quer levar o Eichenbach da maneira como o Eichenbach decide que quer ser levado. Quando o barqueiro para numa margem para que ele desça, ele diz, eu não vou pagar. E o barqueiro diz, você vai pagar. Mas daí vem gente, sei lá o quê, diz, não, esse cara é procurado pela polícia, precisa pagar, vai embora, ok. Então, a Eichenbach vai embora pro seu hotel e a gente esquece aquele barqueiro, que era outro prenúncio da morte. Bom, lá neste hotel maravilhoso em Veneza, nessa coisa linda em que ele se encontra, ele encontra uma família polonesa em que o menino, Tadzio, é um menino de 14 anos e é a encarnação da beleza. E sim, existe um componente erótico, homoerótico nisso. Mas é um amor platônico, é um amor que não vai se consumar de forma alguma, até porque o menino tem 14 anos. Se consumasse, seria pedofilia, né? Mas o escritor, o Eichenbach, persegue esse menino por toda parte onde ele anda, em Veneza. Ele fica obcecado por esse menino. A gente entende que tem alguma coisa a ver, essa obsessão, com relação a personalidade desse escritor, que é meticulosa, que busca a perfeição nos seus escritos, e ele descreve muito bem isso, que ele quer tudo perfeito. Daí eu pesquisei que existe uma contraposição, é assim que se diz, entre duas partes dessa obra, uma mais apolínea, que se diz, outra mais dionisíaca. Não me peçam explicações, eu devia ter pesquisado melhor sobre isso, mas eu não pesquisei porque achei que ia ficar muito grande este vídeo e não ia precisar. Enfim, mas existe uma contraposição aí. Primeiro, ele busca a perfeição de Apolo, de beleza
de algo irretocável, e depois a coisa dionisíaca, que já Dionísio era ligado às festas, ao romance, ao amor mais desenfreado. Pelo que eu entendo, me perdoem se eu estiver dizendo alguma besteira. Se você estiver assistindo esse vídeo e entender disso, por favor, deixe nos comentários que eu vou gostar de saber. Ok, estamos com um homem perdidamente apaixonado de forma platônica por um menino. A família desse menino é composta de mulheres. E é muito estranho, porque são meninas quase freiras, comportadinhas, bonitinhas. Só a Tadzio pode exceder, elas se comportam, ele tem a permissão para acordar mais tarde, para outras coisas. E elas não, são 2 ou 3 meninas comportadinhas e comportamento muito rígido. Eu não entendi o motivo disso, achei que ia ter alguma explicação no final. Não consigo enxergar o símbolo. Então, estamos na perseguição de Eichenbach a Tadzio, que parece que foi uma pessoa que realmente existiu, que Thomas Mann conheceu, e o próprio Tadzio original se reconheceu na obra. E lá pelas tantas, a gente descobre que existe um fedorão em Veneza, que é uma coisa que tá muito estranha, né? E ninguém explica para Eichenbach o que tá acontecendo. Um dia ele tá passeando em Veneza e ele vê gente lavando as calçadas com desinfetante, né? A prefeitura lavando. Ninguém responde para ele, todo mundo desconversa. Até que ele descobre que há um surto de cólera na cidade. Ou seja, eu entendi que o fedor é porque estão morrendo muitas pessoas e já existe um cheiro desagradável em Veneza em ocasiões especiais. Quando eu tive o privilégio de visitar Veneza, não tinha esse cheiro e eu amei Veneza com todas as minhas forças. Mas tem gente que visita Veneza e diz que já tem um mau cheiro do canal ou algo do tipo, mas havia algo a mais. Não sei do que tratava, mas imagino que era o cheiro da morte, já, né? Era um cheiro simbólico, digamos assim. Então, seria, sei lá, o 4º prenúncio, o 5º da morte. E ele resolve não ir embora. E acaba que ele fica esperando, assim, que ele só vai embora depois que Tadzio for embora, né? Ele tá prestes a ir embora. E ele passa numa banca e compra algum lugar, compra morangos para comer, e os morangos estão contaminados e este homem, morte em Veneza, morre olhando para o mar e olhando para Tadzio, com quem ele nunca conversou, no máximo, oi, tudo bem, tchau, sem chegarem perto um do outro. A água tem um apelo muito forte neste livro, tem a água traz o barqueiro Caronte, os canais de Veneza com as gôndolas, que é mais simbólico e quase na cara, só eu que não entendi, é um barqueiro, o barqueiro da morte. E, enfim, os grandes estudiosos de Thomas Mann dizem que existem mais camadas a serem desvendadas nesse livro e que vale releituras. Eu, sabendo disso tudo agora, eu penso que vale realmente uma releitura, mas buscando antes as referências de Nietzsche, de Fedro, de o que é apolíneo, o que é dionisíaco, etc. Tá bem? São 18 minutos já de vídeo, eu vou cortar aqui, vou editar e vou fazer um novo vídeo com o que diz Tonio Kröger, que é a continuação do A Morte em Veneza. A Morte em Veneza foi escrita antes de Tonio Kröger. Tonio Kröger foi escrita em 1901, parece, e lançada em 1903, se eu não me engano. E A Morte em Veneza, em 1912. Thomas Mann tinha muito para nos mostrar ainda. Tá bem? Acho que é isso. Beijos. Me liga.